Oração proibida. Um dia, o meu gato Snow sumiu. E foi assim, do nada. Eu moro com a minha mãe e irmã, numa casa pequena e sempre deixamos tudo muito bem trancado. Janelas, portas, portões. A casa é toda telada. Mesmo assim, em um dia qualquer, percebi que o Snow não veio pro colo quando me deitei no sofá. Achei estranho e comecei a chamar por ele, mas nada. Procurei embaixo da cama, dentro dos armários, olhei até dentro da geladeira, sabe como é gato, mas nada do Snow. Ele era o tipo de gato que não saía de perto de mim, branco branquíssimo. Dormia encolhidinho na minha barriga todas as noites. Quando vi que já era tarde e ele não apareceu, comecei a ficar preocupada. Andando pelo quintal, percebi uma parte da tela cortada e foi por ali que ele deve ter fugido. O corte parecia ter sido feito por faca. Nos dias seguintes, procurei por todos os lugares que vocês possam imaginar. Vizinhança, redondezas, perguntei para todo mundo, espalhei cartazes, publiquei nas redes sociais, liguei para clínicas veterinárias. Nada. Nenhuma pista. Entrei em depressão, assim como minha mãe e minha irmã. Ele era parte da família. Até que um dia, minha vizinha, Dona Célia, me chamou no portão. Ela já tinha visto meu desespero e disse que poderia me ajudar a encontrar o Snow. Sempre foi uma vizinha mais na dela, e muita gente comentava que mexia com magia, mas eu nunca soube se era verdade. Ela entrou em casa, me olhou séria e mostrou um livro, o livro de São Cipriano. Na época eu nunca tinha ouvido falar. Disse que era perigoso, que eu não devia folhear, nem querer saber demais. Só queria que eu lesse uma oração específica, que já estava marcada. Disse várias vezes, era para ler apenas aquela, e que ela mostrava a verdade, revelava o que os olhos não viam. Eu aceitei. Naquela noite, antes de dormir, rezei exatamente como estava escrito. Fechei o livro e fui dormir. Nada aconteceu. Ou pelo menos era o que eu achava. Quando adormeci, tive um sonho vívido. Eu estava num lugar úmido, mal iluminado, com um cheiro forte de mofo. Vi o Snow, magro, sujo, com os pelos embolados. Tentava miar, mas só saía um sussurro. Estava preso num canto, num corão, com uma caixa, uma coberta velha e comida podre. Eu sabia, de algum jeito, que aquele lugar existia de verdade. Acordei assustada e passei o dia tentando lembrar de onde conhecia aquele lugar. De repente, veio o estalo. O porão da casa do meu pai, onde ele morava com a nova namorada. A mesma mulher que fez ele pedir o divórcio e se afastar da gente. Fui até lá, bati na porta e disse que queria ver o porão. Ela fingiu que não entendia, disse que não tinha chave, que estava fechado há meses. Insisti. Gritei. Ela tentou me empurrar para fora. Foi então que ouvi um miado fraco e abafado. Entrei à força. A porta nem estava trancada. E lá estava o Snow, assustado, magro, exatamente como no meu sonho. Ela tentou dizer que o gato apareceu ali sozinho, mas eu vi nos olhos dela, ela sabia o que estava fazendo. Foi um barraco. Eu gritei, empurrei, bati nela. Meu pai tentou intervir, mas no fim abaixou a cabeça. Voltei para casa com o Snow no colo. Levei dias cuidando dele. Ele melhorou e voltou a ronronar como sempre. Nunca mais abri aquele livro, que nem era meu, era da Dona Célia. Mas agradeço a ela até hoje, porque aquela oração salvou o meu gato. Você pode me chamar de Elias. Eu tinha 13 anos quando vi uma coisa que até hoje me dá calafrios só de lembrar. Minha família sempre foi muito grande, tios, tias, primos. No meio dessa bagunça toda, havia a Cláudia, esposa do meu tio mais novo. Bonita, sorridente, sempre bem arrumada. Mas havia algo nela que me deixava desconfortável. Ela era muito próxima da minha avó. Levava no banco, no médico, fazia compras, ajudava com remédios. Parecia prestativa até demais. Na época, achei que ela só gostava da minha avó. Hoje sei que não era bem assim. Minha avó morreu numa madrugada de terça-feira.
De repente, por um problema no coração. Foi um choque. O corpo chegou para ser velado por volta das 11 da noite. Só estávamos eu, minha mãe e a Cláudia. Minha mãe saiu para resolver algo na funerária e me pediu para ficar ali. Eu sentei num canto atrás do sofá, quase escondido. A Cláudia andava de um lado para outro com uma bolsa pendurada no ombro. Em certo momento, ela achou que estava sozinha. Sentou perto do caixão, tirou um livro da bolsa. Um livro grosso de capa de couro escuro. Eu vi o nome. Livro de São Cipriano. Ela abriu numa página marcada com um tecido vermelho. Respirou fundo e começou a ler em voz baixa. Primeiro em português. Dava para ouvir palavras como espírito, trazer de volta, além. Depois, o idioma mudou. Não era inglês nem espanhol. Era uma língua áspera que arranhava os ouvidos. O ar da sala ficou pesado, difícil de respirar. E então veio um som. O caixão estalou, como se a madeira se movesse por dentro. Uma voz rouca e profunda surgiu. Não era da minha avó. Parecia vir debaixo da terra. Disse algumas palavras arrastadas que não entendi. Vi a Cláudia anotar algo rápido num caderno. Depois, o ar voltou ao normal. Ela fechou o livro, guardou tudo, ajeitou o cabelo e fingiu que estava chorando. E eu fiquei paralisado, sem me mexer, sem fazer barulho. Ela nunca percebeu que eu estava ali. Alguns dias depois, a confusão começou. No banco, a conta da minha avó, onde havia guardado dinheiro de uma vida inteira, estava zerada. O saque havia sido feito pouco antes da morte dela. Ninguém sabia quem tinha acesso. Ela não saía de casa há dias. E a Cláudia, que vivia com ela, não sabia dirigir. Era um mistério completo. Meses depois, a Cláudia apareceu dizendo que havia ganhado na loteria. Meu tio acreditou. Compraram casa nova, carro novo, roupas caras, viagens para o exterior. Mas eu sabia que era o dinheiro da minha avó. Nunca contei para ninguém o que eu vi. Mas sei que ela conjurou algo naquela noite. Não para trazer minha avó de volta, e sim para arrancar dela uma informação, talvez uma senha. Anos depois, meu tio sofreu um acidente nas mãos e ficou incapacitado. A Cláudia teve câncer no útero e nunca pôde ter filhos. Hoje vivem mal, sustentados por parentes. E eu vejo isso como karma. E nunca vou perdoar o que ela fez no velório da minha avó. A taça errada. Quando conheci o André, ele parecia um homem perfeito, inteligente, carismático, misterioso. Com o tempo, descobri que ele levava muito a sério um certo livro, o Livro de São Cipriano. Ele dizia que o livro o ajudava a resolver problemas para pessoas, negócios, brigas, dinheiro. Também fazia rituais para prejudicar outros, ganhava muito dinheiro com isso, e eu fingia que não via. Até que um dia recebeu uma proposta por um ritual pesado, um sacrifício humano. Achei que ele fosse recusar, mas ele apenas sorriu. Disse que eu não entendia de negócios. Naquela noite, sonhei com uma figura sem rosto que me disse: "Ele vai te usar. A oferenda é você." Acordei apavorada, mas tentei ignorar. Logo ele começou a agir diferente. Frio, distante, observando meus horários. Então sugeriu uma viagem de fim de semana num chalé isolado. Senti medo, mas fui. O lugar era bonito, mas afastado, sem sinal de celular, sem vizinhos. E então veio o segundo sinal. Ele quis cozinhar. André odiava cozinhar, sempre achava perda de tempo, mas naquela noite preparou o jantar com entusiasmo. Enquanto eu respirava na varanda para tentar me acalmar, uma voz ecoou na minha cabeça: "O perigo está na bebida." Logo depois, ele abriu um vinho caro e serviu 2 taças. Percebi o sorriso dele quando peguei a taça errada. Disfarcei e trocamos as taças. Ele bebeu a dele e, cerca de 20 minutos depois, começou a cambalear. Caiu no sofá e desmaiou. Revirei a mochila dele e encontrei tudo: o livro de São Cipriano aberto em um ritual, velas,
cordas, uma faca com símbolos e uma cartela de comprimidos, o que ele devia ter colocado na minha taça. Tirei fotos de tudo e fui embora. Na delegacia mostrei as provas. A polícia abriu investigação e conseguiu uma medida protetiva. Depois disso, André sumiu. Hoje, ele ainda vive na mesma cidade, rico, com outra mulher. E eu só espero que ela perceba antes que seja tarde. A inquilina e o livro. Isso aconteceu em 2015. Eu trabalhava muito. Ajudava o meu marido a sustentar a casa e cuidava dos meus filhos. Tudo caminhava bem até o dia em que uma amiga me procurou desesperada. Disse que o marido havia colocado ela e a filha para fora de casa. Pediu abrigo por uns dias. Eu conhecia as duas desde meninas. Aceitei. No começo, tudo parecia normal. Mas depois de algumas semanas, minha saúde começou a piorar. Um cansaço absurdo, dores de cabeça, fraqueza. Os médicos diziam que eu estava bem, mas eu sabia que não. Meu marido e meus filhos começaram a estranhar. Até que um dia, meu filho mais velho disse: "Mãe, tem alguma coisa errada com essas duas. Desde que elas chegaram aqui, tudo piorou." Eu dei bronca nele, disse que não falasse besteira, mas no fundo, comecei a reparar. As plantas do quintal estavam murchando. Os cachorros não chegavam mais perto do quarto onde elas dormiam. E, durante a madrugada, eu acordava com barulhos vindos dali, como se alguém sussurrasse palavras estranhas. Uma noite, levantei para beber água e vi uma fresta de luz saindo pela porta entreaberta do quarto delas. Me aproximei em silêncio. Ela estava sentada no chão, cercada por velas pretas, um livro aberto à frente e a filha ao lado, com os olhos fechados, repetindo o que ela dizia. As palavras não eram em português, soavam pesadas, como se ecoassem dentro da casa inteira. No meio do ritual, ela pegou uma fotografia, minha foto com o meu marido e meus filhos, e colocou dentro de uma tigela com algum líquido escuro. Quando ela começou a espetar agulhas na foto, eu gritei o nome dela. Ela se assustou, apagou as velas e começou a chorar, dizendo que era só uma oração. Mas eu vi o título do livro no chão. Livro de São Cipriano. Expulsei as duas no mesmo instante. Mesmo assim, o mal já havia sido feito. Nos dias seguintes, a energia da casa ficou pesada. Coisas caíam sozinhas. Os relógios paravam. O cheiro de vela queimada aparecia do nada. Meu marido, que sempre foi saudável, ficou doente de repente. Febres altas, desmaios. Fomos a médicos, fizemos exames. Nada explicava. Desesperada, procurei ajuda espiritual. Uma senhora idosa, benzedeira antiga da cidade, veio à minha casa. Assim que entrou, ela disse: "Tem coisa enterrada aqui. Essa mulher deixou o mal preso dentro do seu quintal." Procuramos e atrás do tanque encontramos um pote de barro enterrado, embrulhado em um pano preto. Dentro havia restos de vela, cabelo, penas, ossos e uma das minhas pulseiras. A benzedeira mandou queimar tudo fora de casa, rezou e aspergiu água benta nos cômodos. Na mesma semana, o ambiente começou a melhorar. Meu marido se recuperou, os cachorros voltaram a se aproximar e o ar da casa parecia mais leve. Alguns meses depois, fiquei sabendo que aquela mulher e a filha tinham sumido. Disseram que foram morar com parentes em outra cidade, mas ninguém soube ao certo onde. Até hoje, de vez em quando, encontro pequenas penas pretas no quintal, sempre no mesmo canto onde o pote estava enterrado. Não tenho coragem de mexer ali. Apenas rezo e agradeço por ainda estar viva.